meu convidado é o Diego Cândido Júnior, pastor, teólogo. Muito bem-vindo. Obrigado, Bispo Miguel. É um prazer estar aqui na Arena da Palavra, junto com os nossos ouvintes que estão nos assistindo também, né? E é um prazer estar aqui. Pastor Diego, você é um jovem. Eu queria que vocês apresentassem um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu chamado, por que teologia? A teologia tem sido o foco, né, dos meus empreendimentos, do meu interesse, né, há um tempo já. Eu venho de uma família evangélica. O meu pai, o pastor Johnny Silva, né, ele é um pastor há quase 30 anos, e a gente numa família cristã, eu, meu irmão, Caleb, minha mãe cantora também, cantora Márcia, né, e meu pai viveu ativamente a itinerância e também ativamente o ministério pastoral local também, né, e aí a gente cresceu num lar assim. Eu acabei, no final da minha adolescência, tendo a minha própria experiência, né, de crise espiritual, de jornada espiritual, e foi a partir dali que eu me despertei para ser atuar como um comunicador cristão, de teologia, de pregação, de ensino cristão. É isso. É interessante quando você coloca sobre, mesmo tendo vivido no contexto de uma igreja, ter experimentado uma crise. Aprofunda um pouco mais essa experiência de como você conseguiu encontrar o seu chamado diante de um desafio que muitas pessoas acabam, às vezes, até se distanciando quando passam por uma experiência semelhante. Pois é, eu tive a minha experiência de crise. Eu sei que essa experiência foi muito importante para mim. Embora vivendo num lar cristão, no final da minha adolescência eu comecei a experimentar muitas dúvidas, né? Eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa que, embora vive numa rotina de igreja, pode ser conduzida por perguntas que ela quer resposta e ainda não encontra essas respostas, ou precisa de uma explanação ainda maior do que significa a fé cristã, desse encontro pessoal. Sim. E foi o que eu passei. No meu caso, eu estava lidando com o que hoje nós chamamos, ou já chamamos há um bom tempo, né, a humanidade chama isso de agnosticismo. O agnóstico, né, é aquela pessoa que não é exatamente um ateu e também não é exatamente um crente, um teísta. O agnóstico diz que você não pode exatamente saber se Deus existe ou não. É uma posição de ignorância, né? Então, no meu caso, eu estava lidando com isso, né, com esse posicionamento. É muito sutil, é muito perigoso, muito sutil, né? O que o agnosticismo pode fazer é uma posição cômoda. Você não precisa exatamente negar a existência de Deus de uma maneira deliberada, mas você também não consegue fazer uma afirmação sobre Deus também de qualquer lado, né? Então, Assim, a gente acha que não acorda assim, agnóstico. Houve alguma experiência? Como você teve contato com essa filosofia? Com essa filosofia? Então, eu no ambiente escolar mesmo. Meu ambiente escolar, eu tinha amigos que já viviam uma jornada agnóstica, e eu fui acessando algumas literaturas que aparentemente, por exemplo, uma delas era o Richard Dawkins, né? Richard Dawkins tem um livro famoso, Deus, um Delírio. Hoje o Richard Dawkins se posiciona como um agnóstico, né? Algumas pessoas já chegaram a confundi-lo como ateu, né? Eu fui acessando isso bem discretamente, né? Eu não acho que eu seria, naquele tempo, o melhor agnóstico, né? Eu não me vejo assim com um testemunho tão radical de alguém dogmático se convertendo à fé cristã. Eu sei de pessoas que passam por isso, que passam por essa experiência bem dogmática mesmo e conversão radical. Mas eu já estava flertando há um bom tempo com o agnosticismo. Eu te pergunto isso porque há uma preocupação muito com os contextos escolares e acadêmicos. E eu vejo muitas pessoas que passam, de fato, por algumas instituições e elas começam a questionar
muito isso. Eu, particularmente, não passei por isso. Graças a Pelo Deus. contrário, né? Eu me converti com 12 anos, iniciei o seminário Aham. com 13 anos. 13 anos eu entro no seminário. Olha. E tive uma vivência muito intensa nos movimentos estudantis, onde talvez ali o marxismo fosse a bola da vez Aham. no momento, e o agnosticismo, sim, o ateísmo, estavam sempre presentes ali, tendo também o ponto que era o evolucionismo. Uhum. Então, mas quando você traz essas experiências aí, como sendo o agnosticismo Sim, uma possibilidade, é muito mais algo que você experimentou a partir do seu ciclo de amizades, sim. ou era algo dentro de um currículo da escola? Era muito mais envolvendo o ciclo de amizades. Eu achei interessante você está colocando a questão do evolucionismo. É uma pergunta que muitos jovens lidam no ambiente escolar, adolescentes, jovens, né? Eu achava muito confuso esse relacionamento entre ciência e fé cristã. Me parecia muito assim, algo meio sem alternativa. Hoje eu continuo fazendo estudos sobre isso, como que esse relacionamento acontece, né? E eu acho que a gente deveria explorar isso muito mais, né? Explorar isso muito bem. E veio mais um contexto de amigos mesmo, né? Indagações. Hoje eu percebo que muitas dessas indagações elas são uma completa distração, né? Eu me lembro de um professor de filosofia que eu tinha, que ele também mobilizava dúvidas, né, no ambiente escolar também, nesse sentido. E, por exemplo, ele algumas coisas completamente fora de contexto, afirmações dele, né? Por exemplo, o cristianismo ser visto como ele como um mito de uma religião muito semelhante aos mitos gregos. Ele, por exemplo, ele relacionava como que, diferente dos gregos que sacrificavam bodes, os cristãos faziam mitos inversos, né? Se eu soubesse na época de boa teologia, eu tinha dito para ele que, na verdade, os judeus sacrificavam 2 bodes no dia da expiação, não um. Né? Um era sacrificado e o outro era enviado ao deserto, né? E aí ele ia ficar sem saída na sala de aula. Mas essas coisas vão passando. Essas coisas vão passando, essa proximidade com pessoas que têm uma visão já anticristã nesse sentido, elas vão passando, você vai absorvendo esse ambiente. Você também falou que teve um chamado a partir da sua experiência com a palavra. Uhum. E até colocamos assim o fato de que Martin Lutero, também no auge da sua crise, ele se volta para a palavra, para as escrituras, de repente uma palavra salta aos seus olhos. O justo viverá pela fé. Sim. Romanos traz para ele um momento eureka. Sim. Como foi a sua experiência, então, de reencontro com esta verdade que hoje você professa com tanta Sim. convicção? Eu fiz uma leitura, várias leituras bíblicas, né? Mas a primeira que eu fiz nesse momento, que eu estava passando por uma noite escura da alma, né? São João da Cruz, uma noite escura da alma. A minha primeira leitura da Bíblia foi uma leitura muito rápida. Eu li a Bíblia em 3 semanas. Né? Foi uma leitura em 3 semanas. Né? Eu estava num momento de muita aflição ali. Não acho que é uma leitura tão profunda do ponto de vista teológico, mas é uma leitura necessária para o momento que eu estava passando. E foi muito benéfica. E aí um texto que me saltou dessa maneira que você está colocando é o texto de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus não só creia que ele existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. Como que esse texto me chamou a atenção naquele momento, né? Que para Deus não bastava apenas uma afirmação de que eu não sou um ateu, né? Ou que eu acredito na existência de algum Deus, né? Um tipo de deísmo. Deus quer mais isso. Deus quer que você creia na atividade boa do que ele faz o tempo todo. Deus existe para agir bem com as pessoas, para fazer o bem àqueles que creem, né? Ele não só deu corda ao universo e deixou ele funcionando. Ele existe, mas a nossa vida diária não tem nada a ver com ele. Ele está fazendo outra coisa importante do que cuidar de mim.
Então, o Deus das Escrituras, ele é um Deus radicalmente envolvido no cotidiano das pessoas para ser bom para as pessoas. E esse texto me chamou muita atenção. Na época eu estudava os argumentos para a existência de Deus, né? E eu estava achando que aqueles argumentos, eles são muito bons. São muito bons. Eu acredito que os jovens têm que estudar esses argumentos. Tem o argumento moral, outros argumentos, né? Mas esses argumentos, eles não são assim a experiência de fé ainda da pessoa. Ela pode estudar teoricamente aqueles argumentos e defendê-los, mas ainda não é a experiência de fé daquela pessoa. Então, eu precisei ter a minha experiência de fé.